Já. Bom, hoje nós estamos entrando, saímos do templo da Luz do Oriente, e nós estamos apresentando ensinamento 36, ensinamento, para valer pelos 146, se não me engano, livros de ensinamento por várias fontes de organizações messiânicas. Então nós estamos varrendo as várias fontes de organizações messiânicas e saímos do templo da Luz do Oriente, e agora estamos entrando no que a gente chama como se fosse nosso, mas verdadeiramente não é nosso, é que a gente não sabia a quem identificar isso. Então, nós estamos chamando que é do Centro Cultural Paradisíaco, embora não seja. E é uma organização, uma fonte de ensinamentos, que deu o seu nome de Palestra, Instrução e Biografia do volume 4. Agora tem muitas páginas, são 96 páginas, muita coisa. O texto, essa obra aqui é interessante, então tem muita coisa. E nós vamos fazer algumas delas, como sempre. Então vamos correr mais rápido, porque tem muita coisa realmente. Tentar ver. Houve um discurso da associação, de inauguração da Associação Japonesa da Saúde, em 1936. Vamos falar sobre... Tem uma parte que ele varre assim, Deus, a divindade, o cosmo, a antiguidade, o mistério, mitologia, astrofísica, geofísica, papapá, mas só traduzido só tem o cosmo e a antiguidade. O restante ainda não foi traduzido. Depois tem um outro item lá das instruções, essas duas que eu falei, uma delas que eu falei foi palestra, né? E a outra foi instruções. Uma outra instrução foi sobre a questão de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Existem outras coisas aqui, mas que também ainda não foi traduzido. Né? Depois vem a biografia, os fragmentos dos diários de Meishu Sama. Né? Aí tem uma parte dos anexos, que eu vou falar. Eu não ia falar sobre isso não, né? Porque tem várias coisas desses anexos. Eu vou falar com no último encontro nosso, que seria o 36º, né? Mas eu vou pegar um deles, porque hoje eu já vi de novo o pessoal falando sobre o sono. Isso me enche o saco, esse negócio. Falar sobre aquela prática do sono, cara. Então eu vou falar isso no final, tá bom? Então, vou começar. Eu vou pegar só pedacinhos para a gente poder ir muito longe, porque o discurso da inauguração da Associação Japonesa de Saúde, que foi feito em 1936, é meio grande. Não é nada assim, coisinha que tenha poucas coisas, não. Né? Então, eu só vou varrer só um trechinho que diz: então, ao entender verdadeiramente esta associação, inauguração da Associação Japonesa de Saúde, né, conclui-se que a profissão de médico irá desaparecer. Para curar uma mesma pessoa, enquanto o médico leva um mês e cobra aproximadamente 100 ienes como taxa de internação, levamos 3 dias e cobramos menos de 10 ienes. O tempo de cura é rápido. Sendo rápido, o paciente pode vir regularmente. Se não fosse algo realmente curto, poderia trazer dificuldades. Um treinamento será aplicado para a formação dos terapeutas, que logo serão muitos. Guardadas as devidas proporções, é como se, você já notaram assim, que tem agora o Reiki, o pessoal se forma, né, e começa a ministrar o Reiki, vamos falar assim, né? Então, nós não estamos ainda com esse negócio, mas a gente forma messiânico que ministra Jorei. Né? Bom, sobre essa questão do cosmo, da atividade, tem muita coisa interessante, muita coisa para a gente parar e pensar. Uma delas é a pergunta que se baseia no seguinte: o universo é infinito e a Terra é eterna? Bom,
essa questão da infinitude do universo, né? Pessoa responde: o universo é infinito. Não dá nem para imaginar, não existe nada além dele. O universo é macro-infinito e micro-infinito. Para fora, vamos dizer assim, para dentro. Por isso, partículas como o mesmo podem ainda ser consideradas grandes. Em algum momento, isso também será compreendido. O Sol, a Lua, as estrelas ou os corpos celestes existem para a manutenção da Terra. Essa é uma coisa que tem que... Uma coisa é você estar atribuindo coisas, né, como se existisse vida em outros lugares, né, essas coisas assim todas. Então, está sendo falado aqui, o Sol, a Lua e as estrelas, ou os corpos celestes, também, existem para a manutenção da Terra. Então, quando o Mestre fala dos elos espirituais, lembra? Que ele leva a coisa lá para longe, nos espaços, raios cósmicos, né? Então, para a manutenção da Terra. Então, é bom a gente ter uma ideia sobre isso quando outros cientistas, logo seja, falam de maneira diferente. Então, o planeta Terra terá uma existência eterna, existirá eternamente. Sem começo nem fim. É como o espaço sideral, não tivesse paredes. A idade da Terra é eterna e perpétua. Não é algo a se pensar. Bom, outro tipo de problema. Então, se ela é eterna, mas tem gente que fala que não, que ela começou, já tem alguns milhões de anos, não é isso? Então tem o Big Bang, foi construído, inclusive, o planeta Terra. E a coisa, para mim, da maneira como foi falado, então, parece que as coisas não são assim. Isso foi escrito em 1948. Outra coisa, quando o Mestre disse assim, ó, uma pergunta que ele estava respondendo. Gostaria que me instruísse como se deu o surgimento e a constituição do universo. O Mestre fala assim, ó, o local exato do surgimento do universo é algo obscuro. Bom, na verdade, é algo que não é possível compreender. Sobre a Constituição, é como você pode observar. Os elementos fundamentais são o fogo, a água e a terra. É algo misterioso que não pode ser expresso em palavras. Tem uma hora que na antiguidade, né, outro tópico que ele trata, que se pergunta a altura do Deus dourado do Nordeste, a vida e ruínas pré-históricas. Ele falou bem claro assim, houve uma época em que os seres humanos eram muito altos, podendo atingir até cerca de quase 6 metros de altura. O Deus dourado do Nordeste, por exemplo, tinha essa medida. Desde então, as pessoas passaram a ficar cada vez menores. Nossa, uma pessoa com 6 metros. Então, quem tem que começar a pensar essa questão, senão a gente não vai conseguir entender. Que numa etapa da Terra, que é até o número 4, né, quando o mar de lama se constitui e tal, né, você tem que começar a pensar que houve uma necessidade, e parece que foi assim, que se construíram seres gigantescos. Né? Inicialmente dragões, mais tarde... Tem a questão dos dinossauros também, com aquele pescoção. O dinossauro veio depois dos dragões. Porque tem 2 tipos de dragões. Tem os dragões que são rastejantes e tem os dragões andantes. Uhum.
Os dragões andantes estão os dinossauros. Tá, tipo selacantos no National Key. Rastejantes são tipo aqueles que às vezes chamam de uma jiboia, umas coisas enormes, entendeu? Répteis gigantes. E aí tem uma série de maneiras de dizer como é que foi criado os rios, como é que foram criados. No meio daquele mar de lama, então esses répteis, né, gigantescos se movimentando. Então, esse tipo de cobra fazendo assim, dá uma ideia do rio, dessas coisas todas. Tem coisas que são mentiras, tem coisas... Então, essa parte toda, a gente tem que começar a entender que assim como as coisas eram gigantescas, também gigantesco eram os seres humanos. Entendeu? Porque se não entender isso, fica difícil a gente compreender. Inclusive, como é que um ser humano conseguiria enfrentar um animal mais um pouco de porte mais alto? Porque ele também era mais alto. Entendeu? E você nota que até hoje, às vezes, a forma de um animal se defender é ele aparentar maior tamanho. Não viu aquele macaquinho do bullying? O macaco puxando o rabo do jacaré, jacarezinho. enchendo o saco do jacaré. Quando o jacaré tentou dar uma revidada, ele cresceu, ficou altão, o jacaré saiu correndo. É o que faz isso até com um tubarão, não é isso? O cara está mergulhando, o que ele fica? Ele fica em pé. Para dar impressão, o tubarão respeita aquele troço enorme assim para ele, né? Bom, então, mas as pessoas eram grandes, pois tinham que lutar contra as feras. Existiam muitos animais que não existem agora, como os grandes lagartos, dinossauros, tamanho, tal. Quando terminou esta época, o ser humano começou a lutar entre si. Bom, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Deus não seria propriamente um Deus? Afinal, Deus é todas as coisas, não? Eles estão falando claramente, não há como saber. Tampouco maneiras de averiguar. E mesmo que se tente saber, não vai conseguir. Desista disso. A cara vai dizer, mas a Messias deve ter falado em 1930 e pouco. Não, ele falou em 1950. 5 anos antes de morrer. Então tem coisas que, se for dizer pela época de hoje, não adianta. Desista. Sobre a criação do japonês. Uma pergunta. O Deus criou a raça humana na Terra. É o mesmo para japoneses e estrangeiros? Isso assim, é o mesmo. A diferença está na época em que ele criou os diferentes povos. Os japoneses foram criados mais tarde. Então a gente tem que entender assim, a criação não foi feita de um só momento. Mas ao mesmo tempo, também, embora não tenha sido assim, mas calma lá, vamos ver lá devagar. Aí vem uma pergunta, no fundo é um motivo de existirem raças diferentes. A pergunta que fizeram, quando Deus criou o ser humano, imagina que desde o começo ele tenha dividido a humanidade em diversas raças. Outra possibilidade é que ele tenha feito uma única raça e as outras surgiram devido às migrações para diversas partes do mundo. É assim que essa grande parte da evolução pensa. Quer dizer, eles dizem assim, nasceu na África, eles foram se locomovendo, né, foram indo para o lado da Ásia, uma parte para o lado da Europa, e por lá foram passando por cima do Estreito de Bering, saíram lá para as Américas, né, assim. E aí, de acordo com o sol que batia mais ou menos, aí começaram a dar raça branca, raça negra, entendeu? Uma série de situações contadas, né? Mas o Meshama responde assim, ó, o ser humano já foi criado dividido em raças. Ou seja, a divisão não ocorreu em um momento posterior. Entendeu? Então a gente tem que começar a ver, começar a imaginar como seria, quer dizer. Mas isso não quer dizer que todas elas foram criadas ao mesmo tempo, né? O japonês veio mais tarde. Mas não foi fruto de uma evolução.
É isso que a gente tem que começar a pensar. Aí fala assim, a criação do mundo, a divisão do céu e da terra, sol, lua, estrelas e planetas, surgimento dos animais, dinossauros, o dragão dourado surgirá vivo no Himalaia, a época do surgimento da humanidade, a osso de dinossauro na Manchúria, na Mongólia, dizem que tem 80 milhões de anos, mas essa pesquisa não tem fundamento. Eita ferro. Nas escrituras sagradas diz que o universo era como uma massa de vapor de água que o que era leve compôs o céu e o que era pesado compôs a terra. Talvez tenha sido assim. Logo que ficou pronto, era mole, pouco a pouco a terra foi endurecendo. É o que a religião Terri chamou de época do mar de lama. No céu formaram-se o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Nessa época lamacenta é que os animais surgiram. No início eram como micróbios ou insetos. A teoria da evolução diz que o homem evoluiu do réptil, depois do macaco, e por fim virou um primata. Aqui no meio uma fala. Isso é uma teoria fantasiosa. Ele vai dar um porretão, quer ver? Foi Deus quem criou, está na mitologia. Mas não é muito claro, entretanto é verossímil. Olha o argumento, se os seres evoluíram dessa maneira, nessa época, era para essa evolução se manter até hoje. Mas não vemos mais nenhum primata tornando-se humano, por exemplo. É um argumento forte, né? Uma verdade forte. Não sei como é que eu vou falar. Entendeu? É. Há uma teoria que diz que os rios e os vales foram construídos por dragões que se arrastavam, mas eu acho que isso é mentira. Ainda existe o resto daqueles que trabalharam para compactar a terra. Né? Dinossauros. Porque ele... Aí tem umas histórias, né? Que tem um dragão de 9 cabeças, ele é o chefe dos 8 dragão reis, seu espírito está no templo Kusushi, sua matéria está no lago Biu. Então, quer dizer, que esse que foi para o lago Biu é a materialidade desse. O espírito está em Kusushi. Seria o dragão dourado, né? Bom, devido à contração, isso é um problema que eu até... Bom, tá, uma pessoa me fez a pergunta, eu falei da questão da contração. Devido à contração da crosta terrestre, o oceano ficará mais fundo. Isso a gente vai ter que entender isso direito. Quer dizer, a crosta terrestre, ela foi endurecendo, foi toda aquela coisa que endurece, vai criando o quê? Vai criando aquelas crostas, né? Criando as crostas depois. Agora, quando vai havendo a contração, quer dizer, vai fazendo essa pressão, isso vai afundando. Então, o que acontece é que o oceano vai ficando mais fundo. Então, as geleiras irão derreter e a superfície do mar será encoberta levemente. O Monte Fuji era muito mais alto, entendeu? Mas essa contração vai fazendo e também desce. Então, o calor está aproximando as médias de temperatura. Assim, os lugares mais quentes irão se tornar mais frescos, e os lugares gélidos irão esquentar. Em breve, as pessoas passarão a viver nos polos norte e sul. O movimento de terras continuará. Então, está havendo aquecimento global, não está? Então, o que está acontecendo? Aqui no Rio de Janeiro deu uma esfriada boa, certo? Em outros lugares também, né? Agora. Então, a gente tem que começar a ver assim. Será que vai começar a se tornar uma média? Quer dizer, as médias temperaturas vão ficar... Esse calor está aproximando as médias das temperaturas? Então, o que isso quer dizer com isso? Que daqui a pouco a gente vai ficar
sei lá, vou chutar aqui, a gente aqui em Lisboa, vamos aproveitar lá que está o negócio de Portugal, todo mundo está em Portugal. Então, daqui a pouco, as médias de temperatura vão ficar, no inverno, vão ficar mais próximas. Entendeu? Então, lugares que não se conseguiam viver, vai começar a ter essa possibilidade. Uma pergunta que foi feita é que os dragões de Tengus já viveram sobre a Terra? Os dragões foram os mais antigos a nascerem, quando os grandes continentes foram formados. Ou seja, eles existiam desde a origem da Terra, época chamada de Era do Mar de Lama pela região Terríquea. Os Tengus são mais recentes. O universo, no início, era com uma massa de vapor de água. Era, com certeza, bem mole como o mar de lama. E endureceu, surgiram os corpos celestiais, mas era ainda uma massa lamacenta que deveria ser endurecida para poder abrigar os seres vivos. Foram os dragões que fizeram esse trabalho, amassando. Depois foram para o mundo espiritual. Tem que guardar isso. Você não vai encontrar mais dragão agora. Eles já foram para o mundo espiritual. E não reencarnam mais. E onde esses seres vivem. O problema é que dragões daquele tamanho, hoje, as necessidades vão diminuindo e você vê que a gente consegue falar tem mulher dragão. Certo? Você consegue ver que certos animais, cobras, mas aquelas cobras daquele tempo eram imensas. Agora, as cobras são descendentes desses dragões que não eram que andavam, eram que se rastejavam. Entendeu como é que é? Bom, então, estão atuando lá. Quando já estavam consideravelmente dura, veio a era dos mamutes. Os elefantes correram pela terra solidificando. Entre essas duas eras foi a era dos grandes répteis, que também endureceram. Os dinossauros são répteis. Os dragões são diante disso tudo. Eles eram extremamente grandes. Por isso, Salmoto diz que Kunitoko no Tati no Mikoto era um dragão do tamanho do território do Japão. Isso não me parece uma mentira. Nossa. Isso não me parece uma mentira. Ser o tamanho do Japão. E pior do que isso, é que o Japão tem a forma desse dragão. Então, cada parte do Japão, até o ânus, a cauda, é uma parte lá. Por exemplo, a Baía de Tóquio é a genital feminina, Hokkaido é a cauda, e vai por aí afora. A versão fala, isso não me parece ser uma invenção. Não me parece ser uma invenção. Isso aí é um problema sério, né? Porque o negócio é o seguinte, a tendência, e já foi a tendência há muito tempo, assim, não se publica determinadas coisas não, porque lá é uma religião católica, então não vou ficar mal, não sei o quê. Agora sim, uma coisa que é uma coisa complicada de se entender. O que é que se faz? Não se fala nada, porque é complicado. Outra coisa, você fala e agora a gente é que tem que começar a tentar entender o que se está dito. E se você consegue um pouco mais ou um pouco menos, você cresce, ou não. Entendeu como é que é? Mas se a verdade é essa, a verdade é essa. Então a gente tem que começar a pensar nisso aí. Em muitos casos, os dragões se tornam homens e os homens se tornam dragões. Isso é verdade. Você começar a ficar muito irado, muito não sei o quê, rapaz, isso já aconteceu. Os dragões certamente existem, mas não são os mesmos dragões que fizeram o endurecimento das terras. Por isso que eu falei ainda há pouco, certo? Aí uma pessoa faz a pergunta, por favor, me explique qual a necessidade de cobras venenosas e lacraias, centopeias para o ser humano. Isso, tudo que existe no mundo é necessário. Se não fosse necessário, naturalmente pereceriam.
As moscas são necessárias para carregar e transmitir germes para limpar o homem. Quando o sangue do homem se tornar limpo, as moscas irão diminuir. Germes e moscas aumentam porque o ser humano está sujo. Todos os seres humanos estão sujando o sangue e assim criando esses tipos de coisas. Meus amigos, nós estamos comendo. Olha, aqui no Brasil esse negócio. Bolsonaro, eu vou falar de novo. Eu te Hoje está no apoio. jornal Pois é. o agrotóxico, chama? Que me veio assim, me falhou a cabeça. Que é mais usado no Brasil, os Estados Unidos vão banir ele. Exatamente. Caramba! Então, se a gente come isso, nosso sangue fica sujo. E aí começa a ter mosca, começa a ter mosquito para encher o saco. É isso tudo mesmo. Nós temos que parar para pensar nisso. Deixa. Como é que você, Bolsonaro? Não seja muito idiota, não, cara. Você pode ser um pouco, não tem tanta cultura, mas às vezes o que você considera esquerda, né? Às vezes tem razão, cara. Porque uma coisa é se separar política, economia, cara. Outra coisa não. O afundamento do Pacífico é anterior. O afundamento no Mar do Japão é recente. Por causa disso, mesmo agora, há muitos terremotos na costa do Mar do Japão. Entendeu? Como é que é? As crostas vão se locomovendo, vai afundando, vai causando terremoto, e isso aí vai afundando cada vez mais. Originariamente, a Terra tinha muitas terras e poucos mares. A Manchúria e arredores era tudo mar. Existe sal rochoso na China. Isso porque obviamente, originalmente era mar. O sal rochoso é extremamente saboroso, porque recebeu energia espiritual da terra por um longo tempo. O espírito da terra dá muito sabor às coisas. O cultivo sem adubos, que é a agricultura natural messiânica, recebe muito espírito da terra, por isso tem um ótimo sabor. Quando a terra foi formada, não havia montanhas. A razão para isso é que o processo de endurecimento se dá por concentração local e solidificação. Assim, mas, pô, faz uma analogia aí. A analogia é muito simples, né? Basta a gente pensar como o nosso próprio... As máculas, o que acontece com as máculas? Elas vão girando, vão se acumulando em alguns pontos, né? E vão se concentrando, vão ficando sólidas, não é isso? Em outras, não. Então, a mesma coisa acontece quando a gente vai, esse processo de endurecimento, de concentração, ele vai se solidificando, né? E assim, nessa solidificação, é que as montanhas foram sendo formadas. Quando praticamos o jorei, passamos a saber que as toxinas se espalham, pouco a pouco se concentram em determinadas partes e solidificam, diminuindo de tamanho. Dessa forma, ao se contrair, todas as coisas inevitavelmente o fazem solidificando em determinadas partes. No começo do mundo, por meio do fogo, do vapor da água, ele solidificou, se tornou-se pesado, formando assim as grandes porções de terra. Então, solidificando em determinados locais, foram formadas as montanhas. Na antiguidade, haviam terremotos muito maiores. Conforme foi se solidificando, os terremotos se tornaram menores. Aí fizeram uma pergunta, essa é uma clássica que o Soma responde e a gente já pode ficar tranquilo. É sobre a questão da Lemúria. Tem 2 continentes considerados que desapareceram. Um a Lemúria, do Pacífico, e outro no Atlântico, né? E aí ele explicou, realmente existiu, tinha mais de 50 milhões de habitantes. Pensa o que é 50 milhões de habitantes. Não é nada fácil, não. 50 milhões. O Rio de Janeiro tem o quê? Acho que 1,10 milhão, né? Sei lá, por aí. Então, 5 vezes o estado do Rio de Janeiro em população.
Tinha mais de 50 milhões de habitantes e era a cultura melhor desenvolvida da época. A melhor cultura desenvolvida da época. Desapareceu submergindo no fundo do mar. O Monte Fuji, como eu falei, ainda era mais alto. Com a submersão de onde é o mar do Japão, ficou só o esqueleto do Japão. O Japão era 3 vezes maior do que é hoje. Só restou a parte dura do centro do Japão. Os Alpes japoneses eram um bloco de rocha. Tosa, atual província de Shikoku, também dando origem ao mar interior de Seto, que separa ele de Shikoku da ilha principal, Honshu. O continente esse da Lemúria foi há mais de 100 mil anos sua vista a partir do céu era esplêndida, de seu sogro por revelação de Deus. Quer dizer, ele não sabe nada, não adianta ficar procurando história, coisa, não é geologia, nada disso. Revelação de Deus. Ainda diz mais, consta na lenda do Kojiki que Zanagi e Zanami estavam sobre a Ama no Ukiashi, que é a ponte flutuante celestial, e fizeram com que a maré baixasse, criando ilhas e países. Podemos dizer que se refere a uma enorme inundação que, quando secou, surgiram ilhas e países. Isto é uma referência à época do dilúvio de Noé. Isso é contado no Kojiki dessa maneira mesmo, né? Mas é o mito, né? Tentando explicar o que é que houve, uma coisa que aconteceu, mas é explicada através do mito. Bom, a população está crescendo e gradualmente passará a ocupar tanto o Polo Sul como o Polo Norte. O ser humano leva o calor consigo, por isso, atualmente, até na Sibéria, as pessoas passaram a morar. O mesmo vale para Hokkaido, que antigamente era muito mais frio. Daqui a milhares ou dezenas de milhares de anos, os polos norte e sul também serão habitados por seres humanos e será possível colher arroz. Aí fizeram a pergunta do tipo, a data da formação do Monte Fuji, né, tal. Aí fizeram a pergunta, quando foi que se formou o Monte Fuji? E também quando foi feito o assentamento de, esse nome é muito complicado, Konohanashakuyarimi. O pessoal falou, a formação do Monte Fuji é muito antiga. Na época em que fiquei 3 meses em transe, que ele ficou recebendo revelações de Deus, eu ouvi isso, mas se eu me basear nisso, ficará algo que cheira a superstição. Com certeza formou-se há cerca de 100 mil anos atrás. Vendo do ponto de vista da criação do mundo, é bem recente, mas do ponto de vista da história, é antigo. Segundo esse que eu acabei de falar, esse nome, existiu 72 gerações antes do imperador Jimmu. Primeiramente, ela era reverenciada no meio da montanha, e posteriormente passou a ser reverenciada no cume. Quando a longevidade dos imperadores, muitos tiveram de 500 a 600 anos de idade. Se realmente tiveram vida longa, ou se foram 2 ou 3 gerações, eu não sei. Talvez tenham dado continuidade com o mesmo nome. Dizem que na China tem um ermitão de 800 anos de idade. Sukune, por exemplo, viveu 306 anos. Pelo que eu verifiquei, parece que foi realmente verdade. Parece que realmente foi verdade. E vai por aí afora, né? São coisas muitas que nós temos que saber ainda, né? Tenho agora uma parte, que é sobre Kunitoku no Tachi no Mikoto, né? Que no fundo eu vou resumir, porque ele é meio grande e fala de uma forma que eu acho que como ocidental eu consigo resumir. O negócio é o seguinte. Porque mais ou menos assim, pelos números sagrados, você tem uma ideia como é que ele vai fazendo. Por exemplo, número 4, o número 1 é o criador, começa da conversa. O número 2 começa a criar a dualidade, né? Negativo, positivo e tal. E depois, então, o yin, yang, esse negócio todo. 3 a gente vai para o equilíbrio, e o 4 a gente entra no mar de lama. E o 5 é que vai dar o sol. O 6 dá a lua, o 7 dá. Aí já começa a trabalhar com a questão da humanidade, né? O 8º vai vir a expansão e tal. O problema é que o Nitoku no Tachi no Mikoto, para você ter uma ideia, né? Ele é realmente o que vem logo depois do Sol. A Lua veio com Toyokumo no Mikoto.
cujo descendente vai dar o Susanoo no Mikoto. A Terra, um pouco acima da Terra, um pouco antes, é que dá o Amaterasu Omikami. Depois, logo depois, vem a humanidade. Então, quando ele fala assim, ó, eu agora posso ler, falei, agora lendo você entende. Compara, porque fizeram a pergunta, gostaria de perguntar sobre a Amaterasu e Kunitoko no Tachi no Mikoto. Bem, comparado a Amaterasu, Kunitoko no Tachi é mais antigo. A Amaterasu surgiu pouco antes da humanidade. O Kunitoko no Tachi desempenhou a atividade de criação. Por isso podemos chamá-lo criador. Eu, Exu Sama, trabalhei como criador pelas mãos de Deus Supremo, que é o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Entendeu? E tem gente que ainda não sabe nada disso. Hein? Nossa Senhora, o pessoal tá ruim para burro. Mas é muita gente de importância. Não é gentinha. Não é membro, não, entendeu? O negócio tá feia coisa, cara. Bom, o que eu posso fazer? Primeiro, sabe por que eu não posso fazer? Porque eu falo, eles não acreditam. E eu estou lendo o ensinamento, mas eles não leem, então, olha que complicação que eu me meti, cara. Deixa pra lá. No fragmento dos diários de Meishu Sama, tem os diários escritos por Meishu Sama entre 1929 e 1943. A época que ele escreveu mais não foi nada disso. A época que ele escreveu mais foi lá para entrando em aquela coisa, 40, mais para a década final de 40 e início de 50, entendeu? Essa foi a época que ele escreveu adoidado. Para dar esses 40 volumes, né, esses 42. Aqui nessa época, ele escreveu entre 29 e 43. Vou dar um retratinho para vocês terem uma ideia. Esse aqui. Tá vendo? Sabe quantos volumes são? 14. São 42, né? 14, 42, 28, se não me engano. 28, quer dizer, o dobro, né? Isso aqui é um terço. Então, o que ele escreveu de 29 a 43 é um terço. O que ele escreveu, né? E aí, tem uma hora que ele escreve aqui, diz assim, ó. Ficou decidido que a designação Meishu Sama, isso é uma controvérsia danada, porque quiseram fazer isso com ele e não quis. Olha só. Ficou decidido que a designação Meishu Sama não será mais utilizada, devendo ser substituída a partir de 15 de junho de 1954 pelo nome Mexia Sama. As edições das publicações feitas até hoje serão revistas para atualizar a designação Meishu para Mexia. E aí, isso foi dito isso em 15 de julho de 1954. 11 de agosto, um mês depois, ele falou assim, ó, até agora para nós os fiéis, nosso Kyosho Sama vem conduzindo de forma diligente o trabalho de salvação. Se o resultado deste trabalho estiver à altura do Messias, não haveria conveniente usar o nome do tamanho respeito. Entretanto, existe algo que gostaria de dizer. Recentemente foi dito, como as atividades que vem desempenhando ainda não estão à altura do que se espera do Senhor da Salvação, o Messias, de agora em diante, gostaria de novamente ser conhecido por Meishu Sama. Este foi o desejo expresso por ele e é isto que gostaria que todos nós, os fiéis, fizéssemos. Então não adiantou vir esse período provisório do Messias, nem que ele não aceitou. Talvez por uma humildade, talvez. Bom, encarnações confirmadas por Meishu Sama. Kunitoko no Tachi no Mikoto, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Hein? Divindade muito justa e rígida que governava a Terra há 3000 anos atrás.
Esse foi uma encarnação confirmada. Outra, Isonomia no Kami, 600 anos antes de Cristo, que foi também chamado de Kanjizai Bosatsu, ou então de Kanzeon Bosatsu. Há 2.600 anos atrás, o imperador Isonomie governava o povo Yamato no Japão, sendo extremamente pacífico, fugiu para a Índia para evitar o conflito, adotando o nome de Kanjizai Bosatsu, onde despertou a iluminação de Siddhartha Gautama Sakyamuni. Posteriormente mudou para a China, onde adotou o nome de Kanzeon Bosatsu, ou seja, Kanon. Príncipe Shotoku, 574 a 622. Shotoku Taishi, príncipe regente, inteligente, falava com 10 pessoas ao mesmo tempo, criou a organização de ministros de Estado, criou a Constituição de 17 leis, introduziu o budismo no Japão, iniciou a escrita no Japão através do budismo kanji, trouxe coisas raras do exterior, construiu o Horyoji. Outra, Ogata Korin. Muita gente às vezes não entende, porque ele falou explicitamente do príncipe Shotoku, mas como Ogata Korin também. 1658 a 1716. Você vê aí que com 100 e poucos anos ele reencarnou e foi dar o Mokichi Okada. Se compararmos Korin a Shakespeare, creio que ele o supera, nada deixando a desejar. Isso porque sua obra revolucionou amplamente não só o mundo da pintura, mas todos os setores da sociedade. O primeiro estilo a surgir foi o estilo Arte Nouveau, que gradativamente acabou revolucionando a pintura do mundo inteiro. Tratava-se da simplificação de todos os estilos do belo. A arquitetura foi o setor em que as mudanças se mostraram mais evidentes. A primeira manifestação dessas mudanças, após sofrer várias transformações, finalmente deu origem ao estilo Le Corbusier, que atualmente domina o mundo da arquitetura mundial. Lembra? Le Corbusier. Está entendendo como uma coisa tem a ver com a outra? São as mesmas, é o mesmo espírito se reencarnando. Tem encarnações que não estão confirmadas, mas eu acho que é possível. Isonomia Tenô, Ojin Tenô, Komyo Kogyo, Minamoto no Yoshitsune, 1159. Tem esse famoso que é o Toyotomi Hideyoshi Toyotomi, que foi 1536 a 1598. Ele era um agricultor, queria ser guerreiro, ganhou um cavalo e espada e foi fazendo conquistas, tornando-se braço direito de Odanumu Ganaka, uniu novamente todo o Japão, introduziu a cerimônia do chá, construiu uma sala de ouro, construiu o castelo de Osaka, unificador dos feudos, no ano de 1573. A grandeza de Hideyoshi Toyotomi reside no fato de ter compreendido a arte ainda na mocidade e colecionado obras-primas. Meshama fez a mesma coisa, por isso que ele é um sério candidato a ser. O que não deixa de ser algo surpreendente, dado que ele era filho de lavrador. Tem uma mulher simples também, que não cita nada a respeito da encarnação, foi apenas uma mulher simples do povo, que parece também ter sido. Bom, finalmente, como eu prometi, por já estar de saco um pouco cheio, né? Vamos lá falar sobre o Sony novamente. Bom, é importante ainda dizer que a Sônia, eu já falei o que é, né? Vamos botar aqui de novo, só para lembrar. A palavra Sônia é difícil tradução e, portanto, foi mantida pelos tradutores de ensinamento do seu original. Diante disso, para se entender o significado de Sônia, é necessário se utilizar das explicações constantes dos ensinamentos para se chegar a um conceito a ser compreendido. Em uma síntese extremada do seu significado, extremado. Pode-se dizer que Sônia é uma palavra japonesa composta de su, ideia, e nem desejo. Significa, portanto, um pensamento associado à vontade, ao amor, formando no conjunto um sentimento único
que gera uma força extraordinária, capaz de resolver qualquer problema. Bom, eu já defini dessa maneira bem clara, que é no momento que ele falou que pensamento é uma trilogia formada por razão, sentimento e vontade, quando você enfatiza mais uma dessas três coisas, quer dizer, o pensamento barra vontade, especificando vontade, isso é que quer dizer o sonho. Ponto. É importante ainda dizer que o conceito de sonho ensinado por Meishu Sama difere do conceito de prática do sonen, que foi criado pela vertente messiânica, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Apesar de ambos terem uma nomenclatura parecida, tratam-se de conceitos diferentes e com usos diferentes. Abaixo foram reunidos os ensinamentos de Meishu Sama sobre o tema compreendendo o que é o sonen, em sua importância, gratidão, ressentimento, falta de tie, só Deus abarca o infinito, sonen o reino divino, sonem o poder divino, o homem depende do próprio sonen, enigmas do mundo espiritual, espíritos demoníacos, inferno animalesco, espírito vivo, mundo espiritual, continuidade de vida, sono negativo. Então, tem gente que só pensa só em sono positivo, sono negativo. Delinquência juvenil, sabedoria conforme nível espiritual, sono e comunicação, sono e makoto, sono e apego, sono e tranquilidade, sono e bom senso, expansão, sono e jorei, salvação da América, sono e agricultura, testemunhos, o jorei de Meishu Sama, jorei e sono. Meu amigo, deu para entender quantas coisas a gente tem que conhecer sobre o que é esse sono, e não essa prática do sono, que o nosso magnífico reverendo, né? Reverendo não, o nosso Kyosho Sama, e os reverendos, né, que trouxeram o sono de lá, né, para cumprir a determinação que o Kyosho Sama mandou. Então, o reverendíssimo Watanabe e o reverendo Francisco o reverendo Francisco veio para o Rio de Janeiro para fazer essa prática do sono. Né? É isso aí. Mas o que é o sono? Bom, aquilo que eu já falei e tal, a importância dele. Claro que eu não vou falar isso tudo, que é muita coisa. Né? Vou falar só um pouco a importância dele. Dificilmente falo sobre a importância do sono no dia a dia, porque tal maneira de agir em geral cria um efeito contrário. Porque apregoar o tempo todo, falando nele, o Sama diz o seguinte: dificilmente falo sobre a importância do sono no dia a dia, porque tal maneira de agir, em geral, cria um efeito contrário. Quer dizer, coloca obstáculos à sua compreensão. Será que o pessoal agiu certo? Tem que pensar. Explicando melhor, quero dizer que tentar defini-lo conduz à ideia de estabelecimento de regras, diretrizes, restringindo assim o seu verdadeiro sentido. Na realidade, o sono é um sentimento espontâneo que brota no fundo do coração de cada ser humano, resultante da associação entre amor, vontade, disponibilidade e desejos sinceros. Não é medo, não é troca. Tomamos como exemplo o ato de gratidão. Entendeu o que eu estou falando? Que não é medo, não é troca, porque senão você vai para o inferno, os seus passado, né? Não, senhora. Até porque vira uma forma de apego também, né? Exatamente. Há pessoas que agradecem tendo plena consciência desse sentimento e expressam com naturalidade, levadas pelo ardente anelo de querer fazê-lo. Outros, ao contrário, pouco se preocupam com o reconhecimento dos favores recebidos. E às vezes não vão além de uma atitude formal. Para que o sono seja, portanto, verdadeiro, não pode haver regras nem imposições.
Precisa ser uma ação genuinamente espontânea, que surge do interior de cada pessoa, levando a sentir desejosa de querer cultivá-lo cada vez com maior intensidade, por achar insuficiente aquilo que faz. Quem age assim está cultivando o sentimento dágio, expressando um sonho autêntico e poderoso. Não é bom, portanto, falar constantemente a respeito de tão valiosa prática, para evitar a ideia de algo imposto como um mandamento. Meu Deus, que faz uma falta de leitura. Por que não leia antes de ficar mandando seus membros fazerem as coisas? Não estou, contudo, querendo dizer que seja desnecessário explicar o seu significado, mas para que a explanação se torne eficaz, deve depender da oportunidade das perguntas feitas pelos interessados neste assunto. Daí a razão de eu, Meixo Sama, normalmente abster-me de falar sobre o sonho, a não ser em momentos como este, em que ocorreu uma dúvida a alguém que esclareceu-a. Fiquem, pois, cientes de que a fé imposta é temporária, mas aquela praticada com sentimento de profunda gratidão. Não é? Vou falar mais um deles, por exemplo, só. Sonho e comunicação. Vamos lá. Chegará logo o tempo em que a comunicação se dará, na maioria das vezes, através do sonho. Pensamento e vontade. Como se fosse uma radiotelefonia, mas sem usar aparelho algum. Por exemplo, escrevendo-se as letras no ar, mesmo quem estiver longe será capaz de captar e entender a mensagem. Não importa também a distância, 1000 ou dezenas de milhares de quilômetros poderão ser ultrapassados facilmente. Até conversas normais atingirão os mais longínquos lugares, como se os interlocutores estivessem presentes. Comigo, Sama, acontece de receber com frequência a visita de pessoas que não via há tempo. Um dia pode ter pensado nelas. Da mesma forma, se tem necessidade de alguém para concretizar meu trabalho. Aparece de uma hora para outra sem que eu precise chamar materialmente. Não vou resistir. Vamos falar sobre o Sonny Makoto. Muita gente diz que não consegue expressar-se bem. Afirmativa errada. Porque mesmo demonstrando excelente capacidade de comunicação, nem todos tocam o coração dos outros. Como sempre digo, a comoção que atinge a alma dos ouvintes vem no Makoto presente no interior de quem emite uma mensagem. Seja ela de qualquer natureza, a maneira de falar bem ou mal exerce, por conseguinte, um papel secundário. Na verdade, o que sensibiliza e mexe com o sentimento das pessoas é o fervor do Makoto. Não pense, contudo, ser necessária a compreensão exata dos ensinamentos, para que os outros resolvam. Isso aí é um problema sério. Não pense, contudo, ser necessária a compreensão exata dos ensinamentos. Para que os outros resolvam suficientemente as suas dúvidas, precisa haver da parte de quem as explica a abundância de conhecimento religioso. A abundância. Somente assim poderá surgir no coração do ouvinte a ideia de que a messiânica constitui um caminho maravilhoso e incontestável. Não existe, portanto, sonho indefinido. Hoje, alguém que o tenha preto, amanhã poderá torná-lo branco. Ou ao contrário. Alguns minutos atrás estava claro, agora ficou nublado. Para que tais variações ocorram, basta, por exemplo, substituir o pensamento de praticar o bem pela ideia oposta, segundo a qual servir ao próximo passa de mera bobagem. Nessas circunstâncias, o sonho que antes brilhava límpido, de repente fica escuro. Concluindo, para conseguir o aprimoramento espiritual que mantém o sono em alto grau de extensão, cada pessoa deve apoiar-se numa fé inabalável. Bom, o sono tem muito a ver com o jorei, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Já estou na tolerância quase uma hora. Durante a canalização do jorei, o ponto mais importante reside no sono presente no coração do ministrante. Assim, pois, quando alguém ingressa na fé tendo compreensão perfeita dos ensinamentos, é maravilhoso. Tendo compreensão perfeita dos ensinamentos, é maravilhoso. Qualquer mamerito estando imbuído dessa sinceridade sente o desejo de salvar o maior número possível de pessoas que sofrem vitimadas por doenças de toda espécie. Após Meixo Sama ter entrado na fase final de purificação antes de sua partida para o mundo divino,
Um dedicante ouviu dele repetidas vezes que a partir daquele momento a luz de Deus só atuaria através do sono perfeito do ministrante. Deveriam, pois, todos os membros, né, dar negativo uma fé bem firme, pode sofrer uma bala, bom, vai por aí, meu pai. Tem muita coisa. Outra coisa, só para concluir também, já tem 2 minutos, vou falar sobre isso aqui rapidinho. A questão é a seguinte, é a salvação da América. O senhor já falou isso, pô, antes de morrer ele falou, salvar a América. Eu fui lá na América, o pessoal parece que não está preocupado em salvar a América. Ele falou assim, recentemente publiquei um livro intitulado A Salvação da América, onde apresento em alguns capítulos os motivos que conduziriam à salvação do continente norte-americano, especialmente no que diz respeito a cuidados relativos à saúde humana. Para dar início a esse trabalho de orientação, estamos enviando aos Estados Unidos a reverenda Higuchi. Nossa expectativa é que dentro de um mês nossa igreja em Los Angeles já esteja pronta. Então, com o nosso sonho centralizado sobre esse grupo missionário, esperamos iniciar nos Estados Unidos um trabalho de orientação sobre saúde e tratamento de doenças. É como digo sempre, esse é apenas o começo do estabelecimento de uma civilização nova. Até o momento faltou-nos equilíbrio suficiente para tal. Poderemos até dizer que ainda estamos mancando, só que agora vejo que já estamos andando com os 2 pés. Mas trata-se de uma informação que só mesmo com o tempo poderá vir ser enriquecida para futuramente merecer novos esclarecimentos de nossa parte. Por enquanto, trata-se apenas de forma de comunicação que estamos vivendo na prática. Bom, acho que dei um recadinho, né? Aí não sei se alguém... Amanhã nós vamos dar início. Vai ser o penúltimo encontro sobre aquelas minhas memórias, hein? Nós vamos falar sobre a questão da sociedade de massa. E no último mesmo a gente vai falar sobre a questão da imoralidade. Hoje é quarta, quinta, na sexta-feira a gente vai falar. Então, olha para frente. Sexta-feira nós vamos falar sobre nós falamos sobre o Filo, né, a história de Filo. Agora vamos falar sobre a questão do Logos. E aí a gente encerra a questão da religião abraâmica. Quer dizer, religião abraâmica não, na questão do judaísmo. Então a gente vai abrir, com esse negócio do Logos, a gente vai abrir para o cristianismo. Seria esse Logos o Cristo, Jesus? Entendeu? Depois de abranger os 4, 5 encontros, não mais, ainda vamos falar do islamismo. E depois o último é quando Deus se tornou global ou não. Entendeu? E na quarta, quinta, sexta, no sábado, eu devo fazer, já fiz, só estou aguardando, porque aquela complicação, que é a 3ª temporada já daquelas histórias de Deus, né? Eu já preparei já um dos encontros, mas eu gostaria de, se pudesse preparar 2, vamos ver como é que está o meu tempo. Bom, deixa eu primeiro dar uma espiada aqui se alguém... Tem um monte de gente aqui, né? Eveline, Renan, Eveline eu conheço Eveline. Uma Eveline, pelo menos, eu conheço. Matos. Era. Não é filha do seu... Não sei. Acho que sim. Acho que é a filha do seu... Valdir? É. Acho que é a filha do seu Valdir. Não sei. Então, cumprimentou, não deu boa noite, só entrou. Então, tem bastante gente. Tem os de sempre, o Carlos, Lano, Renan Dias, Valdir, Fátima, Sara chegou, Fátima veio. Tem umas pessoas que dão boa noite eu vejo, mas quando só entra eu não vejo. Marília Milza, Eliane, Rosileia, Fernando Coelho, Ronete. Aí, Ronete. Como é que tá, dona Ronete? Tudo bem? Noélia Coutinho, Noélia, ótimo, Maria. Por aí fora. Acho que ninguém tem pergunta, né? Então, tudo bem. Espero que
Vamos conhecendo os ensinamentos do Mestre Sama. Eu acho que está sendo ótimo, não? A gente está tendo uma visão global da obra toda, né? Que a gente tem acesso. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.